Muitos veem a autoetnografia como um culto do eu. Esse método de pesquisa foi apelidado de Mesuti, forma híbrida que une as palavras inglesas me e suti, em português, eu e pesquisa. Cada vez mais popular internacionalmente, ele desperta opiniões fortes no mundo acadêmico. Em Mesuti chamada, em círculos científicos, de autoetnografia, o pesquisador usa sua experiência pessoal para resolver questões acadêmicas. Críticos dizem que o método não é científico e o qualificam de narcisismo acadêmico. Afirmam também que ele é parte de um fenômeno muito novo, um jeito um pouco mais sofisticado de tirarmos uma selfie, assistirmos reality shows ou postarmos nossas ideias nas redes sociais. Críticas à parte, a autoetnografia está sendo usada em vários campos científicos, como a sociologia, educação e psicologia. Estudos assim vêm sendo publicados em revistas científicas sérias e o método está sendo ensinado em universidades americanas. Espelho. O termo autoetnografia data da década de 1970. Um dos primeiros estudos baseados no método analisou o tratamento de um bloqueio mental que impedia o autor do estudo de escrever. O fato de o artigo ter sido publicado indica que o acadêmico conseguiu superar o problema. Enquanto a maioria das pesquisas qualitativas se baseia em entrevistas com um número pequeno de pessoas, estudos autoetnográficos usam a experiência e os sentimentos do autor da pesquisa como ponto de partida para a compreensão de questões mais amplas. Artigos autoetnográficos são, com frequência, escritos na forma de histórias, deixando de lado a linguagem acadêmica, mais precisa. Críticos dizem que o método apelidado de Mesuti não é científico e o qualificam de narcisismo acadêmico. Isso representa uma ruptura com o método científico tradicional, que exige que acadêmicos sejam objetivos e estejam distantes dos temas que investigam, e que baseiem suas teorias em dados e experimentos que possam ser testados, verificados e reproduzidos. Portanto, não é de se surpreender que muitos acadêmicos desconfiem da nova tendência. O próprio apelido, Mesuti, é usado de forma pejorativa, para desacreditar o método. O professor de filosofia Vincent F. Hendricks, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, por exemplo, diz que a autoetnografia não cumpre os pré-requisitos necessários para que seja aceita como ciência. Para ele, estudos autoetnográficos não atendem a uma série de condições que garantem confiabilidade a investigações científicas, entre elas, a possibilidade de ser testados ou previstos, de ser representativos ou permitir extrapolações. Pluralidade de vozes. Acadêmicos que desaprovam o novo método vêm usando o Twitter para expor, o que consideram ser os exemplos mais narcisistas de estudos baseados na autoetnografia. Entre eles, está um pesquisador que usou sua experiência ao aprender a soprar vidro para estudar a coordenação entre mão e olho. Outro alvo dos céticos foi um acadêmico que descreveu como uma caminhada nas montanhas o ajudou a desenvolver seu senso de identidade. Outro autoetnógrafo descreveu, recentemente, como a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas tirou-lhe a capacidade de dormir. Os 3 estudos citados foram publicados em revistas científicas cujos artigos são revisados e aprovados por outros cientistas. Uma das sumidades mundiais em autoetnografia, a professora Carolina Ellis, da Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, rejeita as acusações de narcisismo. É narcisista deixar sua experiência pessoal de fora e agir como alguém que sabe tudo, como se fosse possível você se distanciar, e como se você não estivesse sujeito às mesmas forças que agem sobre aqueles sobre quem você escreve, diz Ellis. É narcisista pensar que nós acadêmicos deveríamos escrever apenas sobre eles e não sujeitarmos nós próprios ao mesmo escrutínio. A acadêmica diz que a autoetnografia deu voz a pessoas da classe trabalhadora e minorias étnicas. Pessoas que não teriam escrito na tradicional prosa das ciências sociais. Relatos em primeira mão. Ellis argumenta ainda que a abordagem autoetnográfica pode permitir insights que não seriam possíveis com o uso de métodos tradicionais de pesquisa. Por exemplo, ela questiona teorias a respeito de estigmas associados a certos traços físicos, oferecendo um relato honesto e pessoal onde explica por que nunca gostou de ter a língua presa. Ellis diz também que o treinamento em autoetnografia pode contribuir para a formação de professores melhores. Ela conta que compartilhar suas histórias com a classe gera uma atmosfera positiva no curso, incentivando estudantes a falar sobre as questões que os preocupam e interessam. Outros defensores do método dizem que ele permite que pessoas compartilhem experiências de forma mais profunda e analisem seu significado. Gilbert Taylor, da Universidade Harvard nos Estados Unidos,
Fez relatos em primeira mão sobre o funcionamento do cérebro e o processo de reabilitação do órgão enquanto se recuperava de um acidente vascular cerebral. Segundo ela, assistir à deterioração do seu cérebro deu a ela uma compreensão do cérebro que o mundo acadêmico não daria. Ela escreveu um livro sobre o tema, Mr. Wolfensad. Poderia uma revelação sobre a teoria da gravidade do físico Isaac Newton, ocorrida após uma maçã cair sobre a cabeça dele, e a observação do filósofo e matemático René Descartes. Penso, logo, existo ser exemplos de autoetnografia. Você teria de perguntar a eles, mas não tenho problemas em chamar essas observações de autoetnográficas, diz Alice. Narcisistas. A revista científica The Journal of Alma já publicou quase 100 estudos autoetnográficos e seu editor, John Harvey, diz que a técnica pode ser útil para estudos aprofundados sobre acontecimentos traumáticos. Ele faz, no entanto, uma ressalva. Autores de estudos autoetnográficos com frequência têm dificuldade em demonstrar o que a história de uma pessoa pode representar para a experiência de um grupo mais amplo. Ainda assim, a popularidade do método continua a crescer, com mais e mais revistas publicando artigos e universidades oferecendo cursos sobre o tema. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal,